Olá, hoje eu vou falar para vocês como criar uma Shared Access Signature. O que é uma Shared Access Signature Key? É uma chave de acesso que a gente atribui a serviços ou a recursos que a gente precisa disponibilizar a pessoas que não são confiáveis. Então, basicamente, se você tem um serviço, você, por exemplo, tem uma equipe que precisa de acessar uma pasta dentro de um site, precisam de fazer manutenção nas imagens, e você quer atribuir permissões a essas pessoas, só que você não quer fazer o controle diretamente deles, você pode criar um token, que seria uma Shared Access Signature, uma chave que você atribui até a partir dela permissões de acesso durante um período de tempo. Então, as características principais que a gente tem dentro, quando a gente trabalha com a SaaS, é justamente um acesso restrito para pessoas ou serviços não confiáveis, né, durante um período de tempo. Essa é a ideia. Vamos fazer uma demonstração na prática. Para iniciar, vamos criar a Storage Account. Então eu tenho aqui, pelo Search Storage Account, vou criar uma Storage Account nova. Vou colocar dentro de um Resource Group que eu já tenho e vou criar aqui Demo Storage 001. Ele não aceitou, então eu vou colocar os iniciais do meu nome na frente para facilitar a vida. Vou deixar toda a configuração padrão, né? A localidade, a performance, o tipo de conta e a replicação. Vou pedir para ele validar isso para mim. Validação feita, agora é só clicar em criar. Depois de alguns instantes, a conta vai ser criada. Após alguns instantes, a conta foi criada. Agora eu vou para o recurso, acessar a minha conta, e aqui eu tenho a opção de utilizar, né, de criar um container. Vou clicar em container, vou adicionar um container novo e vou colocar minhas imagens aqui dentro. Vou colocar para acesso privado mesmo. Vou dar um create. Ele criou para mim então um container. O container ele funciona como se fosse uma pasta. Então agora eu vou abrir esse container e vou submeter uma imagem. Vou dar um upload. Aqui aparece a tela do upload do arquivo. Vou procurar por um arquivo. Vou pegar uma imagem qualquer. Peguei aqui a imagem. Posso mandar sobrescrever caso o arquivo já exista. Aqui nas configurações avançadas, a gente tem, por exemplo, o método de autenticação que a gente vai utilizar para o acesso a essa imagem. No caso, eu quero trabalhar com conta, eu quero criar uma chave. Então, eu vou colocar Account Key, né? O tipo de armazenamento vai ser através de block blob. O tamanho do bloco eu posso determinar, eu vou colocar 64K de acesso na camada quente. E vou pedir para fazer o upload. Camada quente significa que é de uso contínuo. A camada fria seria para depois de 30 dias. Normalmente é para dados históricos. Então vou colocar aqui um upload e vou submeter a minha imagem. É rápido, a imagem foi submetida. Nesse momento eu já tenho a imagem aqui criada dentro do meu container. Aqui está a foto, aqui está o fotógrafo que fez o ano, tá, que foi tirada a foto. Aí dá os devidos créditos ao fotógrafo. Vamos abrir essa imagem para ver algumas propriedades dela. Então aqui você tem a URL dela para acesso direto, só que isso é para o meu acesso. O acesso às pessoas de fora, né, que eu quero permitir a leitura da foto, precisa de ser de alguma forma dado uma permissão. A melhor maneira da gente fazer isso é criando uma SaaS, porque a gente pode determinar durante quanto tempo a pessoa vai ter o acesso a isso, e eu não fico preocupado em depois ficar tirando as credenciais da pessoa e ficar configurando esse tipo de tarefa. Então eu posso simplesmente gerar uma SaaS. Nesse caso aqui eu vou clicar nessa opção para ele poder gerar. Vou criar uma chave, as permissões que eu quero dar para esse recurso, no caso o meu arquivo,
né, da minha foto, somente leitura, e você coloca aqui o horário a qual a pessoa vai ter permissão. Então eu vou permitir que a pessoa faça a leitura do momento atual até, por exemplo, um certo período. Então vamos colocar aqui, por exemplo, até as 6 horas da noite, né, às 6h20, ele vai ter acesso. Poderia restringir também por IP, caso eu quisesse colocar, né? Então nesse caso aí eu especificaria qual que é o IP que vai ter acesso por onde ele vai poder ter acesso a essa imagem, e aqui eu vou gerar de fato a minha SAS, o meu token, né? E a URL de acesso. Vou clicar e ele vai passar para mim aqui embaixo, ó, tanto o token do SAS, como também a URL para acesso direto, que eu vou clicar aqui em copiar para em outra guia eu ter acesso à minha imagem. Abrir uma outra guia e vou colar aquele endereço que foi passado. Quando eu faço isso, eu acesso a minha imagem a partir da localização. Repare que ele está acessando de fato a minha storage account, ele está indo dentro do meu container e acessando a imagem que foi atribuída lá. E aqui está o token, né, na sequência de acesso. Então eu posso compartilhar isso com qualquer pessoa para que ela tenha o acesso à minha imagem. Tá legal? Agora o que eu posso fazer é criar uma política de restrição. Então o que eu faço depois disso? Eu volto no meu container e dentro do meu container eu posso criar aqui uma política de acesso. Então, criando essa política de acesso, eu não fico despreocupado sobre até que ponto a pessoa vai ter acesso ou não. Chego aqui e crio uma identificação. Então, eu vou colocar aqui uma policy, que eu vou chamar isso daqui de, né, vou colocar aqui, leitura de imagem. Vou colocar qual permissão que eu quero atribuir, a data, vou colocar aqui as datas atuais. Eu vou colocar para a pessoa acessar até às 6 horas 6 horas, no horário de Brasília. Criei minha política, salvei. Nesse momento, então, eu tenho uma política de restrição. Automaticamente já vai ser expirado o acesso às 6 horas da tarde, né, com a permissão de leitura. Tudo bem? Então é isso. Até a próxima.